Olá, meu nome é Ingrid e juntamente com a Anne e com a Beatriz, nós viemos apresentar o tema Dinâmica Molecular Computacional. Então, como vimos no decorrer do curso, as técnicas estruturais que existem, como a cristalografia e a ressonância, permitem que identifiquemos a posição de átomos de biopolímeros no espaço tridimensional. Mas nós também sabemos que as biomacromoléculas, elas não são moléculas que ficam completamente paradas, mas que, na realidade, elas possuem uma movimentação interna. E um exemplo disso é quando uma proteína se liga ao seu ligante. Então, através de programas de bioinformática, nós podemos visualizar que ocorre uma diferença na conformação da estrutura da proteína quando ela está ou não associada ao seu ligante. E nesse exemplo que eu trouxe, é um trabalho realizado em 2013, que nós observamos a proteína de ligação odorante de Culex, Quinchem fasciatus, associada aqui, no caso, ao seu ligante, que é o feromônio de oviposição MOP. Então, essa proteína, ela é expressa na antena de um inseto e ela é importante para os estudos de controle de população de mosquitos. E aqui é o seu ligante. Então, quando estão associados, é possível observarmos que o ligante ele se encaixa como se fosse em um túnel dentro da proteína. Vemos também que existe a diferença de conformação, quando a proteína está ou não associada ao seu ligante. Entretanto, para que essa conformação ela se transforma, para que haja essa transição, os átomos eles precisam se movimentar. E nós sabemos que os movimentos em moléculas ele acontecem em determinadas faixas de tempo e amplitude. E aqui eu trouxe como exemplo os movimentos locais, como a flutuação atômica e movimentos de cadeias laterais, que eles acontecem na escala de tempo de femtosegundos até picosegundos, com amplitude menores do que 1 angstrom. Já os movimentos de média escala, como podemos observar, que são os movimentos de loopings, por exemplo, ele acontece na escala de tempo de nanosegundos até microsegundos, variando de 1 a 5 angstroms. Os movimentos de larga escala, como por exemplo o de domínio e de subunidades, eles estão em escalas de microsegundos a milissegundos, variando entre 5 a 10 angstroms. Já os movimentos globais, como, por exemplo, o desenrosco de uma hélice, o enovelamento e a associação de subunidades proteicas, eles podem demorar de milissegundos até horas. E são movimentos com mais de 10 angstroms. Os diferentes movimentos, eles são interdependentes e acoplados. Então, isso significa que um movimento depende do outro. E aqui eu trouxe um exemplo. Um exemplo é o movimento de domínio proteico, que é de grande amplitude, que depende de um rearranjo de estrutura secundária, que é um movimento de média amplitude, que por sua vez depende do rearranjo de cadeias laterais, que são movimentos de baixa amplitude, e para que estes ocorram, eles dependem dos movimentos atômicos, que são movimentos de baixíssimas amplitudes e que acontecem muito rapidamente, na escala de femtosegundos. Desse modo, as técnicas experimentais elas conseguem detectar esses movimentos, porém apenas em partes. Como, por exemplo, na cristalografia, como nós vimos, o fator B é um valor que mostra onde determinado átomo pode estar no espaço ao redor de um ponto fixo.
Entretanto, ele não explicita a escala temporal desse movimento, apenas a sua amplitude. Ele também não explicita a velocidade com que esse movimento ocorre. E, além disso, está incluso nesse B-fator uma grande parcela de erro experimental no posicionamento do átomo, que pode interferir com a interpretação do valor final. Já no caso da ressonância magnética nuclear, nós podemos observar algumas faixas de tempo que devem ser medidas separadamente. Então, escalas de picosegundos a nanosegundos ou escalas de microsegundos a milissegundos. Entretanto, essa faixa ela não cobre totalmente todas as escalas temporais que ocorrem em movimentos de proteína. Logo, esses dois tipos de técnicas, elas não são capazes de determinar a movimentação interna de um átomo. Então, eu vou começar com uma definição sobre a mecânica, porque a mecânica ela vai ser um conceito da física muito importante e que vai ser a base para esses estudos de dinâmica molecular. Bom, a mecânica ela é o estudo das interações entre a matéria e as forças que agem nela, sendo então subdividida em algumas áreas, como por exemplo a estática, a mecânica estática, né, que estaria relacionada então com a ação das forças quando não há nenhuma mudança no momento daquele corpo. Temos a mecânica dinâmica, que é quando há uma mudança no momento, na interação entre aquele corpo e as forças, e a cinemática, que vai ser o estudo do movimento dos corpos, não focando tanto nas forças que afetam esse movimento. Bem, então, com base nessa definição, a mecânica molecular ela é um tratamento estático de otimização das posições dos átomos ou moléculas nos quais as forças são geradas pelos potenciais atômicos. Bom, explicando isso melhor, com base na mecânica molecular, as moléculas elas são tratadas como uma coleção de átomos que podem ser descritos por forças newtonianas, ou seja, são tratados como um conjunto de partículas mantidas unidas por forças harmônicas ou por forças elásticas. Bem, então a mecânica molecular ela vai ter um papel muito importante na busca da geometria molecular de sistemas com muitos átomos, como por exemplo uma proteína, por sua simplicidade quando comparada aos métodos quânticos. E uma característica principal do método clássico de mecânica molecular é que não teremos informações da parte eletrônica como no método quântico. E uma referência, né, inclusive, no uso da mecânica molecular são as macromoléculas biológicas, as proteínas, que atualmente elas são um limite nas simulações atomísticas de sistemas orgânicos, podendo envolver milhares ou milhões de átomos. Bem, então, as técnicas computacionais. A simulação de dinâmica molecular é uma das ferramentas computacionais mais versáteis para o estudo de macromoléculas biológicas, porque ela é fundamentada nos princípios da mecânica clássica, como eu expliquei anteriormente. Ela vai trazer informações sobre o comportamento dinâmico a nível microscópico e atômico, e ela vai ser dependente do tempo e também dos átomos individuais que estão ali envolvidos, e ela trabalha, né, com o conceito do campo de força. O campo de força ele é um conjunto, né, um somatório completo dos potenciais de interação entre as partículas, ali naquele sistema de macromoléculas. E para essas técnicas computacionais, iremos precisar, então, de alguns materiais, como, por exemplo, iremos precisar de coordenadas atômicas, que a gente pode achar em bancos de dados. Essas coordenadas atômicas seriam meio que... são coordenadas, né, dos possíveis movimentos, né, que os átomos podem fazer nas coordenadas x, y e z. E também nós vamos precisar de modelos atômicos. Os modelos atômicos eles são uma forma de representação, né, de uma molécula e os seus átomos. E esses modelos atômicos eles podem ser um modelo em que todos os átomos são representados explicitamente, onde possuem seus raios de Van der Waals, parâmetros de LJ, carga, etc. E nesse modelo atômico, né, em que todos os átomos são representados explicitamente, eles possuem uma maior precisão, porém, eles necessitam de um maior poder computacional,
uma vez que é um número maior de partículas, né, para serem simuladas. Nós também temos outros modelos, como os de átomos estendidos, em que alguns átomos não são representados explicitamente, e as suas características estão embutidas, com raio de Van der Waals, carga, parâmetros, LJ, etc. E um detalhe importante, né, nos modelos atômicos é que os prótons H+, os prótons de hidrogênio, né, que são polares, eles devem ser sempre representados explicitamente, pois eles podem estar envolvidos em ligações de hidrogênio. E as cadeias laterais inteiras podem ser representadas como átomos estendidos. Alguns átomos, né, que não são representados explicitamente, que vão ter essas características embutidas, vai ser uma representação um pouco mais simples no que diz respeito à simulação computacional, porém ela não vai ser tão precisa quanto uma representação mais detalhada e explícita. Bom, então aqui é só um exemplo de como seria, então, esses diferentes modelos atômicos de representação. Aqui a gente tem, então, um modelo atômico que vai estar representando explicitamente todos os átomos que estão presentes nessa molécula. Então, aqui a gente tem, por exemplo, aqui a gente tem o carbono, né, que vai estar ligado a essas duas funções aqui, e aqui no meio, eles não só representam explicitamente essas funções, mas também os hidrogênios, né, que vão estar ligados aqui, formando esses hidrocarbonetos. Já naquele modelo atômico que é estendido, esses hidrogênios, esses hidrocarbonetos, eles não são representados aqui, tá vendo? Eles ficam omissos aqui. Aqui eles não são explicitamente representados, a não ser que sejam hidrogênios, como esse aqui, por exemplo, que é um hidrogênio polar, né? Que pode estar fazendo uma ligação de hidrogênio. E também temos essa representação aqui, esse modelo atômico aqui, que é a representação mais simples de todas. Bom, então, e também, né, para que essas técnicas computacionais funcionem, é muito importante também a gente usar a aproximação de Bohr-Oppenheimer. O que seria isso? Então, além das coordenadas atômicas e dos princípios da mecânica e tal, e também dos modelos atômicos, a aproximação de Bohr-Oppenheimer ela é a descrição mais simples do método da mecânica molecular e considera que o movimento dos núcleos é mais lento do que o movimento dos elétrons. Então, nós separamos informações nuclear e de informações eletrônicas e iremos resolvê-las separadamente. Como eu havia explicado no início, na mecânica molecular clássica, uma característica principal dela é que não teremos que lidar de forma direta, né, ou explicitamente com informações da parte eletrônica. Então, aqui, nessa aproximação de Born-Oppenheim, a energia total do sistema ela depende da posição dos átomos e os efeitos eletrônicos eles não são computados explicitamente. É como se os átomos fossem duas esferas, como aqui nesse exemplo. As esferas, no caso, a gente pode pensar, considere os núcleos. Como a gente não vai considerar aqui a parte eletrônica, então, quando eu falo que os átomos são como se fossem duas esferas, eu estou me referindo aos núcleos. E eles estariam, então, ligados por uma mola. E essa mola, então, seria como se fosse a ligação covalente. Como se os átomos fossem duas esferas, né, os núcleos, no caso, ligados por uma mola. Olá, meu nome é Anne e darei continuidade falando sobre dinâmica molecular. Bom, nós temos, né, alguns tipos de equações, né, que descrevem a trajetória dos átomos em um sistema, né, 3D, e a dinâmica molecular clássica, ela é incapaz de descrever os comportamentos eletrônicos daquela molécula. E nesse tipo de função, utilizamos a aproximação de Born-Oppenheim, né, que a Beatriz falou anteriormente, e nós também temos a dinâmica molecular ab initio,
que é uma combinação da dinâmica molecular clássica com o cálculo de estruturas eletrônicas. E com essa combinação, nós podemos não só calcular o átomo como núcleo atômico entre si, mas também mecanismos que dependem da interação dos elétrons, como, por exemplo, uma reação química. Aqui tem um exemplo, né, de um artigo que descreve comportamento de trajetória de uma reação química, e aqui nós podemos observar uma estrutura do caminho que essas moléculas, esses átomos percorreram, né, no plano, e em função da sua energia. Então, nessa dinâmica molecular ab initio, nós temos também a dinâmica molecular de Born-Oppenheim, dinâmica molecular de Ehrenfest e de Parnello. E como que é determinado uma estrutura? Bem, primeiramente, a estrutura ela pode ser baseada em dados experimentais, como uma cristalografia, né, de proteínas, onde a gente vai identificar o cristal dessa proteína, mas só que é uma estrutura estática. Como, por exemplo, aqui, nessa estrutura, onde tem um peptídeo de abelha, aqui eles conseguiram identificar uma estrutura estática daquele peptídeo através de uma estrutura cristalina. Só que como que seria o comportamento dela num sistema fisiológico? Como que ia ser o deslocamento dessas estruturas? E é isso que a dinâmica molecular consegue responder essa questão. Então, nesse gráfico, podemos observar que, num determinado tempo, essa estrutura ela assume conformações diferentes do que aquela que é fotografado, entre aspas, na estrutura de um cristal. Então, como que nós conseguimos predizer essa movimentação? Através de energia. São cálculos, né, de funções que, através dessas funções, é possível calcular o potencial de energia total do sistema através dessa estrutura, né, tridimensional. Então, a dinâmica molecular, ela junta o cálculo, né, de energia total do sistema e em coordenadas para poder saber exatamente como que aqueles átomos se comportam, se relacionando uns com os outros. Então, aqui nós temos um exemplo, né, da equação, né, do campo de força, porque essa energia potencial ela é determinada por um campo de força, né, e cada tipo de estrutura de interações, ou intramoleculares ou intermoleculares, eles vai ter a sua energia determinada. Por exemplo, aqui nós temos as ligações covalentes, as ligações, as interações covalentes, as interações entre os ângulos de diedro ou normais, as constantes, as interações eletrostáticas e de von der Waals. E o somatório de todas dessas energias equivale a uma energia total, né, definida através dessas funções matemáticas que determinam um campo de força. Então, cada somatório desses campos de força equivale a um campo de força que vai determinar a estrutura, vai predizer a estrutura tridimensional. E essas interações, elas podem ser intramoleculares, né, intermoleculares, que no caso as intramoleculares são aquelas que são covalentes, né, que têm uma ligação direta entre os átomos.
e as ligações intermoleculares são as eletrostáticas, van der Waals, que ela tem aquela interação mais fraca. E através da dinâmica molecular, então, no intervalo de tempo, nós podemos predizer, né, as coordenadas através de um eixo x, y, z, e aqui nós podemos observar também o experimento de dinâmica molecular, onde essa estrutura ela vai se comportando de maneira diferente através das relações interatômicas dos átomos, e a estrutura final é diferente daquela inicial, né? Que você pode ou predizer, ou então tirar através de experimentações como a cristalografia. E nesse campo de força, ele pode ser analisado de acordo com diversos programas, como Charme, Chrome, Zombra, e esse daqui, inclusive, ele é um dos mais estudados, né? Se eu não me engano, ele é um algoritmo de Harvard, e através desses algoritmos de campos de força, nós podemos predizer a estrutura. E a escolha vai depender muito, né? Porque cada um tem um parâmetro diferente, o desempenho também através das estruturas que você vai analisar, e também o custo. O Chromes, por exemplo, ele é gratuito, o Amber ele já é pago, e isso vai determinar umas diferenças, como, por exemplo, o Chromes também, ele, apesar de ser gratuito, ele consegue predizer, ele tem várias funções, ele tem algumas funções que o Amber não tem, e o Amber ele é pago, ele depende de um software mais tranquilo, assim, que não precisa de umas características tão robustas para poder rodar, como o Chronos, que ele necessita um pouco mais de funcionamento computacional, justamente devido à quantidade de átomos que ele analisa. E para você escolher o modelo, você vai precisar analisar algumas coisas, porque dependendo do que você quer estudar, vai ser diferente. As interações e o tipo, se é um sistema aquoso ou não, enfim. Só que cada um deles também tem parâmetros diferentes, eles utilizam funções de campo de força com sistemas e formulações matemáticas diferentes. Isso daqui é uma figura, né, de um modelo, né, do Chronos, e eles, além de poder ser analisados também no nucleotídeos e moléculas biológicas, também pode ser analisado outros tipos de moléculas, e também existem outros programas. Então, existe diferentes tipos de análise, umas que precisam de um computador mais refinado, e para poder analisar, refinado não, um processador mais robusto, para poder analisar estruturas mais complexas. E, recentemente, foi lançado o Fugaku, que é um supercomputador que ele demorou anos para ser inaugurado, que ele é de uma empresa chamada Riken, e ele está sendo muito utilizado para poder analisar estruturas super complexas relacionadas ao COVID. Além de você predizer moléculas e estruturas através de cristografias, você também pode fazer análises computacionais, onde você vai tentar identificar qual é a interação intermolecular entre a proteína de interesse e possíveis fármacos. Então, esse supercomputador, ele fica fazendo várias análises de dinâmica molecular e também fica testando drogas para poder se aqueles componentes, né, têm uma ligação específica com alguma estrutura que permite criar uma inibição da proteína do vírus para poder inativar aquela proteína.
Aqui tem uns exemplos, né, de imagens que foram feitas através desse supercomputador, e ele é o mais recente, se não me engano, ele fica no Japão. Então, como é que é feito o cálculo dessas funções para gerar, para definir o campo de força de cada componente? Para poder saber a energia total, nós temos que fazer um somatório, né, de cada parte, cada termo que representa a força de um determinado átomo. Por exemplo, aqui, através dessa equação, nós podemos analisar a força entre uma ligação covalente de dois átomos e para poder saber o somatório da energia potencial total. E no caso aqui, a ligação covalente, né, representada como uma mola. Aqui, esse termo aqui se refere à energia dos ângulos, né, ligados através de 3 átomos. Aqui, o ângulo de diedro. Em alguns lugares, eles colocam que tem o ângulo de diedro dividido em 2, com ângulos próprios e ângulos impróprios. Esses termos aqui já se referem às interações fracas, né, como as ligações de hidrogênio, van der Waals e eletrostática. Então, o somatório de todo esse sistema nos dá a equação do campo de força. Aqui é o gráfico referente a cada equação dessa aqui do campo de força. E aqui, por exemplo, é a equação do potencial de estiramento, né, entre dois átomos, e que se comporta como uma mola. Esse K aqui é uma das constantes utilizadas, constante de Hooke, que é uma constante usada para definir equações de molas. Quando você tem uma interação assim desse tipo entre dois átomos, funciona exatamente como uma mola. Quando você pressiona essa mola, os átomos tendem a fazer força oposta. Então, se você diminui assim a distância, né, entre esses átomos, eles tendem a fazer força ao contrário. Por isso aqui que vai abrindo aqui o gráfico. Então, aqui é dos ângulos, né, e aqui o gráfico da interação de van der Waals e das eletrostáticas. A parametrização é um processo para, basicamente, você padronizar os seus dados experimentais, ou não, ou preditos. Eles são utilizados para poder você definir realmente os parâmetros que você vai precisar, você vai querer utilizar na sua geometria molecular, né? E cada tipo de programa que eu apresentei lá no slide anterior, ele vai requerer tipos de padronizações diferentes, assim. E uma dessas padronizações, por exemplo, é a constante de Hooke, né, da mola. Também temos parâmetros geométricos, como a distância entre os átomos, a massa, porque cada átomo tem uma massa específica, e o raio de Van der Waals, o tamanho predito das ligações químicas. E aqui tem uma imagem de uma parametrização, né, de uma estrutura, dessa estrutura aqui de um complexo molecular, e aqui podemos observar o comprimento de ligação que foi padronizado experimentalmente e através de predições do programa. Muitas vezes eles fazem também a comparação entre o experimental e o não experimental. E também tem, aqui eu trouxe um artigo que ele fala basicamente sobre algumas análises
de estabilidade proteica utilizando técnicas de dinâmica molecular, onde em uma alta temperatura, né, geralmente, essa alta temperatura é uma peculiaridade do experimento que eles fizeram, que eles queriam basicamente desnaturar a proteína para poder saber o que acontecia, né? E também para saber o composto se era estável ou não. E nesse gráfico aqui, eles puderam observar uma estabilidade estrutural entre a molécula, que ela se manteve estável. E aqui eles puderam analisar como que como que a estrutura ela vai se alterando ao longo do tempo, em contrapartida aqui que ela se mantém estável. E aqui também aqui no caso seria o raio de giro, né, entre essa estrutura aqui. Só para poder ser uma coisa mais visual mesmo. Aqui eu trouxe um vídeo de uma estrutura, né, que ela do COVID, que um complexo, na verdade é um complexo, né, que eles através de cálculos de campo de força, eles puderam predizer, né, a ligação desse peptídeo à proteína do coronavírus e tentar criar um peptídeo que inibisse, né, a ação do vírus. E nesse experimento aqui, eles usaram esse programa, né, o AMBER, e nessa estrutura de cristal com código 6Y2F do PDB, com ponto de partida, e aqui eu trouxe o cálculo da equação, né, do campo de força que eles utilizaram para poder predizer esse experimento.